Dando continuidade, vamos ver o capítulo hoje que fala sobre educação íntima, que também versará sobre a questão da mediunidade, né? Então, vamos ver o que é que Manuel Filomeno nos traz. A prática da mediunidade espírita consciente proporciona inimagináveis satisfações. Não apenas dulcifica aquele que se lhe propõe ao ministério, como enseja a paz interior que decorre do prazer de servir, repartindo emoções saudáveis e distendendo esperanças de consolação. Então, a gente começa a observar que a prática da mediunidade, ao contrário do que muita gente fala, né? Tem muita gente que diz que essa prática, né, que tem gente que vai sofrer e etc., a gente vê que, diferentemente disso, nos chama a atenção de que ela dulcifica aquele que se lhe propõe, né? Ele diz que dulcifica, né? Além de ensejar a paz interior que decorre do prazer de servir, que de fato nós sabemos que esse prazer de fato existe, né? Quando a gente serve a alguém, né, auxilia, ajuda, a gente tem uma sensação, um prazer diferente daquele apenas que atinge os nossos desejos. Eu queria chamar só a atenção que ele inicia falando da prática da mediunidade espírita consciente, né? Por que ele fala de consciente? Que é aquele momento onde a gente vai trabalhar de fato, né, com a mediunidade. É uma reunião de orientação psicográfica, uma reunião de desobsessão, desculpem, de desobsessão, enfim, a prática mediúnica espírita consciente. E aí ele vai acrescentar: acrescente-se a esses valores, ou seja, a dulcificação e o prazer de servir, o aprendizado, que decorre da convivência psíquica com os espíritos superiores e a impregnação de energias auridas enquanto se operam os fenômenos nas suas diversas expressões. E pode-se ter ideia das bênçãos que se lhe recolhe. Então, além dessa questão de dulcificar, além de ensejar a paz, o prazer de servir, a gente ainda vai ter o aprendizado com esses espíritos superiores em termos de energia, que a gente se beneficia e a gente fica impregnado também, mas eu vejo também pelo ângulo do acréscimo de observarmos a metodologia que os espíritos utilizam para atingir a meta da renovação desses espíritos, daqueles, obviamente, sofredores, mostrando que não tem força, que não se utiliza mecanismos que frequentemente ainda às vezes nós precisamos, né? Dependendo algumas situações. Mas esse aprendizado ele é muito importante porque vai também de alguma forma nos reeducando. Para que, no entanto, se atinja essa situação, ou seja, dessa vivência com esses espíritos superiores, dessas benesses, todo um largo período de experimentação se faz indispensável. Então, esses fenômenos eles não acontecem do dia para a noite. É preciso um período de experimentação, de treino, de educação, porque a natureza não dá saltos. E aí ele complementa, como técnica de educação das forças latentes que devem ser canalizadas com o equilíbrio próprio para cometimento de tal jaez, de tal porte. Então, a gente precisa entender que não é chegar uma pessoa numa casa espírita apresentando a mediunidade ostensiva e de uma hora para outra colocar ela numa reunião para que ela comece a ser educada. Ora, se a gente parar para refletir, o nosso processo de instrução, a instrução convencional, né, nós começamos lá atrás, no maternal, depois o jardim, depois vem a alfabetização, esses ciclos que vão fazendo com que a gente vá ganhando maturidade. Se a mediunidade, o seu exercício para que ele se torne consciente, ele também precisa ser estudado, então ele tem que passar por períodos de adaptação, de entendimento, de maturação, para que realmente essas forças latentes aprendam a ser canalizadas
né, com equilíbrio, para que atinja a meta a qual ela está sendo destinada. A mediunidade, que se encontra presente em todos os indivíduos, requer cuidados especiais que lhe facultem o conveniente desabrochar ou, a posteriori, o correto conduzir. Então, nós lembramos, e já comentamos isso anteriormente, de que essa mediunidade ela se encontra presente em todos os indivíduos. Mas eu gosto muito de fortalecer a ideia de que existe a mediunidade, que é aquela, vamos dizer assim, convencional, no qual todos nós estamos submetidos à influência dos espíritos, né? Nós temos a intuição advinda dos nossos benfeitores amigos, bem como também o estímulo para coisas negativas, erradas, através daqueles espíritos menos felizes. Mas há um outro tipo de mediunidade, que seria a mediunidade ostensiva, aquela que apresenta, na verdade, fenômenos patentes. Então, mas de uma maneira geral, a mediunidade requer cuidados especiais. Estamos falando, acredito, especificamente desse processo daqueles que vão caminhar para a mediunidade ostensiva, que lhe facultem o conveniente desabrochar, ou seja, há a possibilidade de o indivíduo bem orientado desde cedo, compreendendo os fenômenos, em especial, eu gosto muito da questão da visualização, da evangelização espírita, que vai tratar desse assunto de uma maneira muito natural, porque vai falar sobre Deus, sobre as leis naturais, vai falar sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Então, essa de maneira tal que conduz o indivíduo a um desabrochar conveniente, para posteriormente ele ser conduzido também de forma correta. Excetuam-se naturalmente os casos em que ocorrem as obsessões, quando, pela violência, os sensitivos são dominados pela interferência do invasor da sua casa mental, conforme o grau em que se estabeleça a parasitose psíquica, porque nós sabemos que há indivíduos que às vezes não tiveram essa orientação religiosa desde cedo. E não estamos falando aqui da orientação religiosa estritamente espírita. Estamos falando de uma orientação moral, né, do indivíduo que vai se educando intimamente, porque a proposta de Jesus em qualquer religião que tenha como base o evangelho não é outra que não da reeducação do ser. Então acontece às vezes desses indivíduos serem tomados, entre aspas, né, pela violência, por processos obsessivos que chegam a um nível tal que acaba gerando toda uma situação desconfortável. E aí é a hora, né, de agir com um pouco mais de pressa, entre aspas, lembrando que esta pressa não deve levar o indivíduo que se encontra num fenômeno obsessivo, num nível tal de parasitose psíquica, a uma reunião mediúnica. Não, deve ser feito tratamento, né, da desobsessão, passes, água magnetizada, para que ele entre num estado de equilíbrio e possa preparar-se para chegar o momento. Então, só para a gente ficar atento a isso. Não há condição de que o indivíduo chegue na casa espírita, ou pelo menos numa casa espírita que segue os padrões de fato de Allan Kardec, né? Porque aí sim a gente pode chamar de casa espírita, e simplesmente pelo fato de ter uma mediunidade ostensiva e estar passando por um problema de obsessão, pegar esse indivíduo e colocar numa reunião mediúnica como se a reunião mediúnica fosse terapêutica para ele. Não será. Então é preciso um preparo. Então primeiro se trata do indivíduo que chega assim, daí ele passa a conhecer a doutrina, ele passa a se preparar para posteriormente entrar de maneira a ser conduzido de forma coerente com essa potencialidade que traz ostensiva. Outras vezes, em razão do descurado comportamento moral do médium, há intercorrências que se estabelecem como condições viciosas, levando a estados de alienação ou dependência perniciosa, nas quais desestrutura a personalidade e marcha para a consupção dos objetivos dignificantes da vida. Então a gente vai ver que há outras situações em que a própria conduta do indivíduo ela vai responder por essas situações. Porque já falamos isso estudando capítulos anteriores, de que a parceria espiritual é sempre responsabilidade nossa. Então, quando esses indivíduos optam por determinadas vivências e hábitos inferiores que nos prendem à matéria, vamos dizer assim,
Então, ele acaba sendo levado a estados de alienação ou de dependência perniciosa, seja os toxicômanos dos mais diversos, aqueles aceitos pela sociedade e os não aceitos, além de outros comportamentos, porque não é só o fato do hábito em si, em termos de bengalas psicológicas, mas de condutas que são perniciosas, né? Às vezes a maledicência, a questão de mentir, de ser muitas vezes pessoas que trazem um prazer mórbido de não fazer o bem. Então são situações às vezes que nós nem nos apercebemos. Os aficionados no sexo e tantas outras situações que criam uma dependência perniciosa. E isso vai desestruturando essa personalidade e marcha verdadeiramente para essa consumpção, né, da vida, esse ato de ir se consumindo os objetivos dignificantes da vida e a vida perde esse sentido superior. Para que ocorra uma educação desejável, é necessário o estudo da própria faculdade, assim como da doutrina espírita, a fim de identificar-se o mecanismo das forças de que se dispõe. Então, para ter essa educação desejável, né, que ele está abordando, essa educação desejável daquele que é portador da mediunidade, é necessário que ele estude a própria faculdade. Só que o que percebemos é que para estudar essa faculdade de uma forma coerente, só vamos encontrar isso na doutrina espírita, onde tem o maior tratado sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. E, obviamente, sendo necessário o entendimento de toda a obra, porque elas estão interligadas. Com isso, ele tem a possibilidade de identificar esse mecanismo das forças de que se dispõe, porque é um entendimento da ferramenta para bem utilizá-la. E aí ele diz, além de identificar-se os mecanismos das forças de que se dispõe, bem como dos valores éticos e instrutivos do Espiritismo. Então ele vai passar a identificar isso e ver os valores que precisam ser desenvolvidos, bem como adquirir o conhecimento, né, esse instrutivos aí, os valores instrutivos do Espiritismo, que devem ser incorporados ao dia a dia. Então, é preciso, de fato, que saia do contexto de um conhecimento unicamente teórico e passe a ser adotado para ter uma vivência de uma mediunidade equilibrada, que devem ser incorporados, gerando conquistas morais que libertam o médium das paixões inferiores e atraem os seres espirituais interessados no progresso da humanidade. Aquilo que falávamos anteriormente e já comentamos com mais profundidade em outros capítulos anteriores, de que a parceria espiritual é sempre responsabilidade do indivíduo. E na medida, obviamente, em que adotamos uma forma de vida onde buscamos aparar as arestas morais que trazemos e, ao mesmo tempo, investir nas virtudes, isso faz com que os espíritos superiores, também sérios, encontrem ali ressonância. Então, passam a acompanhar esse indivíduo. Adicione-se a disciplina como fator relevante, graças ao contributo da qual se fixam os hábitos salutares no exercício da faculdade. É outra coisa fundamental e que nós observamos, às vezes, que os indivíduos querem vivenciar mediunidade sem disciplina. Não tem como. É preciso ter a questão da disciplina, porque a disciplina faz parte dos valores que fazem com que esses espíritos também se aproximem de uma forma positiva. Porque essa disciplina vai gerar esses hábitos salutares no exercício da faculdade, para que se colimem os fins específicos dessa função a que denominam de natureza extrasensorial, ou seja, para que se acerte os fins específicos dessa função. Então, precisamos de disciplina, sim, para eleger os hábitos positivos e deixar de lado os negativos. Então, muitas vezes temos o impulso de voltar a velhos hábitos, e aí entra a disciplina como esse corretor ou como essa peneira que nos dá a condição de elegermos o novo hábito, em detrimento do antigo. Outro sim, são fatores de considerável significação à vida interior do medianeiro. A sua capacidade de concentração, de fixação de propósitos na área da meditação, com o objetivo de libertação das sensações mais grosseiras,
que respondem por vasta cópia de prejuízos na conduta e na individualidade profunda do ser. Então, essa vida interior do indivíduo que é portador da mediunidade, ela é muito importante, porque ele deve ser capaz, né, de concentração, de fixação de propósitos na área da meditação. Porque quando não paramos para refletir, elevando o nosso padrão e separando o joio do trigo em termos de mundo íntimo, a nossa mente ela fica bastante conturbada com esse sem número de informações e convites que recebemos no dia a dia. Isso faz com que, obviamente, a gente se acostume com sensações mais grosseiras e isso faz, obviamente, gerar consequências sobre o próprio indivíduo, não havendo espaço, inclusive, para perceber essa ideia dos espíritos superiores. Numa sociedade que se apaixona pelos ruídos e que se movimenta em torno da balbúrdia, atravancando-se de coisas nenhumas, que perturbam a paz e a integração nos ideais relevantes, faz enorme falta o silêncio íntimo e o equilíbrio das emoções. E é o que nós observamos. É uma sociedade hoje que vive buscando preencher o silêncio, buscando romper, inclusive, com o silêncio. Conhecemos muitas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de ficarem em casa, na própria casa, em silêncio, porque isso perturba, o silêncio perturba, porque frequentemente o silêncio convida o indivíduo a refletir, a pensar sobre si ou sobre assuntos que são fundamentais. Então, liga-se uma televisão, liga-se uma música para que preencha esse espaço e essa mente ela não consiga concentrar naquilo que de fato é importante. Então, como ele coloca aqui, faz enorme falta o silêncio íntimo e o equilíbrio das emoções, porque esse silêncio íntimo e o equilíbrio das emoções serve como fator contribuinte para que o fenômeno aconteça de forma equilibrada. Para o conveniente registro das comunicações espirituais, é exigível que se estabeleça, mediante a concentração, o aquietamento das ansiedades e das turbações constantes, ruidosas e insensatas, de modo que ocorram espaços mentais silenciosos, nos quais se captam as informações, os pensamentos das entidades desencarnadas. Então, é até lógico, né? A gente precisa de um silêncio, de um espaço mental para que surja a ideia, para que se reflita a ideia desses espíritos, dessas entidades, entre aspas, desencarnadas. Mas na medida em que nós temos a nossa mente tomada por ansiedades, por problemas do terra a terra constantes, e ela seja ruidosa, né, trazendo tantas situações que fogem à meta do exercício da mediunidade, dessa sua finalidade superior, fica difícil ter espaço mental para que se capte a influência desses espíritos. A mente deve tornar-se um espelho que reflita, sem sinuosidades nem distorções, as imagens que lhe sejam projetadas, o que requer uma lâmina correta de elaboração cuidada. Então, ela tem que estar o mais limpo possível, ou limpa possível, para que possa se refletir a imagem trazida por esses espíritos, essa informação. Tendo em vista que, se a gente mistura muito, vai ter muito mais do médium do que do próprio espírito. Num psiquismo irrequieto, caracterizado pela irreflexão e por suscetibilidades, não se encontram áreas de paz, de silêncio, que ensejem a tranquila captação das paisagens e mensagens que se lhe transmitam. Então, é difícil o indivíduo, e isso nos chama a atenção para um detalhe, né? Mais uma vez usando uma observação do Evangelho, conhece-se a árvore pelo fruto, indiscutivelmente. Então, quando nós olhamos para muitos indivíduos, essas pessoas são inquietas, são falantes, e têm grande dificuldade em manter-se muitas vezes concentrada, em silêncio. Então, como é que o espírito pode encontrar de fato espaço na mente de um indivíduo que ele não tem essa capacidade de adaptar-se e de conviver com o silêncio interior, inclusive, né? Então, é algo que a gente precisa entender que
Aí vale até a ideia de que o exercício da meditação, o que nós não estamos falando aqui em termos de usar determinada posição ou determinada situação, às vezes, o simples fato de poder sentar e parar e silenciar intimamente, isso é um ato de meditação. Para que a gente possa ter esse exercício de, na necessidade, na condição do trabalho com a mediunidade, a gente possa silenciar interiormente para que possa chegar essas mensagens do mundo espiritual. Certamente, esta não é uma tarefa para ser realizada de um golpe, em momento de empatia ou de entusiasmo. Antes, decorre de um processo de autocontrole de largo curso, que se logra mediante exercício constante, gerador do clima emocional harmonioso e favorece o silêncio mental indispensável. Então, veja que chamada de atenção bem enfática de Manuel Filomeno. Isso não é uma coisa para ser realizada do dia para a noite. Eu descobri que eu tenho mediunidade, simplesmente a gente vai lá e vai fazer. Há uma grande probabilidade dessa comunicação vir truncada, vir repleta de clichês. Então, não é entusiasmo. É preciso ter um processo de educação, desse autocontrole de largo curso, como ele diz, que se logra mediante exercício constante. Então, é uma tarefa, o exercício dessa meditação, desse silenciar interior, é algo que deve ser exercitado cotidianamente, o que vai favorecer, obviamente, né, o silêncio mental indispensável para que haja o fenômeno inteligente. Ninguém estabelece que o médium deva ser um espírito perfeito para atingir esse estado, até porque se fosse, não teríamos médiums ostensivos aqui na Terra. No entanto, é desejável que ele se esforce por melhorar-se sempre, galgando mais altos degraus da evolução, aspirando por mais significativas conquistas morais. Então, não se solicita ser nenhum anjo, né? Espírito perfeito, mas por esse esforço cotidiano para que de fato ele cada vez o indivíduo ele vá galgando essa situação, essa condição que possibilite essa transmissão de pensamento de uma maneira mais límpida. O silêncio íntimo preserva a paz do indivíduo em todo lugar, sem que ele seja atingido pelos petardos da ira ou do ciúme, pelos gravames da maledicência ou da calúnia que lhe sejam atirados. Então, é de fato um exercício para a manutenção da paz interior, porque todos nós que de alguma forma buscamos na doutrina espírita a ferramenta pelo qual a gente se reeduca, é muito comum num planeta ainda de provas e expiações, onde tem tantas pessoas invigilantes, que elas se tornam muitas vezes instrumentos desses espíritos inferiores e que acabam, de fato, jogando pedra, muitas vezes de forma até inconsciente, porque quando não se consegue ser aquilo que o outro às vezes está se esforçando para ser, ao invés de fazer uma luta por um processo da transformação, acabamos muitas vezes atirando uma pedra, né, naquilo que a gente não elegeu para si próprio. Então, na medida em que a gente consegue preservar esse silêncio íntimo, né, e além do conhecimento que a doutrina nos dá em relação a esse quesito que falamos, nós vamos nos preservando, né, dessas situações dos petardos da ira, do ciúme, ou pelos gravames da maledicência ou da calúnia, que muitas vezes são atirados em direção a esses indivíduos que buscam o autoaperfeiçoamento. Da mesma forma, pouco importa a balbúrdia em sua volta, conseguindo transitar em qualquer clima físico e mental sem perturbação ou desordem, não se afinando com as ondas de violência que se entrechocam em torno da sua atividade. Então, é o indivíduo que consegue manter a sua paz independente de onde ele se encontre, porque ali ele está concentrado, ali ele está em contato com o Deus imanente, aquele que vige dentro de nós, né? Obviamente, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda colocou, isso é um exercício constante do cotidiano para atingirmos essa meta. O estudo doutrinário estimula
a criação de um estado íntimo otimista. Equaciona os problemas afligentes que cedem lugar à confiança na fatalidade do bem, que a todos se destina. Então, esse estudo doutrinário vai fazer com que a gente tenha cada vez mais o estado íntimo otimista. Por quê? Porque ele vai nos falar da lei de causa e efeito, vai falar da justiça divina, da misericórdia divina. E esses receios do dia a dia, eles são transformados, vão ceder espaço para a confiança e dessa fatalidade do bem no qual todos nós estamos caminhando. Né? Independente de a gente se acredita nisso ou não, a nossa fatalidade é sermos felizes, é esse equilíbrio, é essa paz. Então, na medida em que a gente vai adquirindo conhecimento e meditando sobre ele, a gente vai incorporando no nosso dia a dia, criando um estado íntimo diferenciado. Origina-se aí a autoconfiança, com o consequente libertar-se das preocupações exageradas e da valorização de insignificâncias que se responsabilizam por muitas aflições. Então, isso vai dando autoconfiança, vai dando a certeza de que existe um ser no comando, né? E, obviamente, aquelas preocupações exageradas que nós temos, porque, de fato, se a gente parar para refletir, já comentamos isso até em palestra, de que a vida é impermanência. A gente acha que controla tudo e nós não controlamos. Então, quando atingimos esse estado de entendimento, mas, acima de tudo, de vivência, a gente deixa de lado essas preocupações exageradas, a gente deixa de dar tanto valor a coisas que, no fundo, são insignificantes, mas que, para nós, naquele momento, se torna algo extremamente importante. Depois, com a maturidade, a gente vai ver que não era. E, obviamente, essas situações são responsáveis pela aflição. Essa aflição interna faz com que não haja aquele silêncio interior necessário para captar a mensagem de forma equilibrada. Nesse campo de harmonia mental, estabelecem-se o silêncio, a aquietação interior, a passividade mediúnica, responsáveis pelo registro e fidelidade do intercâmbio. Então, na medida em que a gente encontra esse estado de harmonia mental, esse silêncio interior, a gente vai ver, né, esse conjunto de fatores auxiliando a fidelidade do intercâmbio. Os outros fatores morais completam a qualidade do conteúdo da mensagem, como efeito da sintonia do médium com os seus instrutores, que se deixam atrair pelo esforço por ele desenvolvido, assim como pelo aproveitamento e aplicação das lições recebidas. Então, a qualidade do conteúdo está relacionado à presença desses instrutores ou de espíritos superiores, que só chegarão próximo na medida em que ele observa o quanto o seu educando ou pupilo encontra-se esforçando-se para colocar aquelas mensagens em prática para si próprio. Então, isso faz com que os espíritos se aproximem de fato com o objetivo de auxiliá-lo. Não se levando em consideração esses requisitos mínimos, o fenômeno mediúnico não vai além de trivialidades e incongruências, perturbações e distonias, quando a função em si mesma não sofre bloqueios decorrentes do baixo teor vibratório das companhias psíquicas do próprio médium. Então, não se levando em consideração esses requisitos mínimos que Manuel Filomeno comenta anteriormente, a questão desse silêncio interior, dessa autoconfiança, dessa conduta de busca constante de reeducação para a aproximação de espíritos superiores, não levando em consideração esses requisitos mínimos, o fenômeno mediúnico ele não vai além das trivialidades e incongruências ou perturbações e distonias. Isso quando a função não sofre um bloqueio pela presença dessas companhias psíquicas, né, que vão encharcando o próprio médium, fazendo com que ele não tenha mais esse, entre aspas, contato com esses outros espíritos, porque ficou tão encharcado de vibrações perniciosas advindas desses espíritos que ele não consegue romper mais com facilidade. Desse modo, a prática espírita da mediunidade não se restringe a momentos, a situações e lugares, mas a um permanente estado de sintonia com o alto e de equilíbrio pessoal. Porquanto o intermediário, onde se encontre, não se apresenta dissociado
nem liberado das forças e faculdades paranormais de que está investido. Então, essa prática da mediunidade, ela não está ali só dentro da reunião mediúnica. O indivíduo que é portador da mediunidade, ele é em todos os lugares. Então, isso faz com que ele busque, através do pensamento e da conduta, estar em estado de sintonia com o alto, mantendo-se em equilíbrio. O que não significa dizer que vai estar toda hora, todo instante, com um espírito do seu lado, falando tudo a toda hora, porque não é assim que funciona. Inclusive, é importante a gente prestar atenção a determinados médiums que acreditamos ainda imaturos para a compreensão profunda do que é a mediunidade, e às vezes fica toda hora, todo instante, dizendo: olha, tem um espírito aqui, olha, tem um espírito acolá, olha, ele está dizendo isso, olha, ele está dizendo aquilo. Isso já mostra, né, já nos dá indício de um total desequilíbrio, porque o mundo espiritual, né, tem os seus momentos, avalia a situação e não, eu comparo muito com um fio desencapado. O médium, ele não é um fio desencapado para estar dando choque toda hora, todo instante. Então, essa vivência que ele fala aqui, constante da mediunidade, é estar em conexão com o alto através das atitudes e dos pensamentos. Então, ele vai ser intermediário, mas intermediário de forma diversa, praticando o bem, falando de forma positiva, sabendo escutar, está sendo intermediário, intermediário da caridade, intermediário da tolerância, intermediário também de outros valores que se faz tão necessários quanto a presença dos espíritos auxiliando. A sua atuação deve ser constante, embora não se faça necessária a interferência ostensiva dos espíritos. Olha aí, que nós acabamos de falar. Tendo em vista ser ele mesmo um espírito em processo de crescimento para a vida e para Deus. Então, a atuação do médium, ele realmente é constante, mas ele próprio como intermediário, né? Não precisa ser toda hora um espírito de forma ostensiva falando, mas quantas vezes nós não estamos sendo estimulados a falar, a escutar, a ter um ato de beneficência, de caridade, moral, material, enfim, e não está tendo ali a ostensividade, ou seja, não é o espírito que está falando, mas como estamos acompanhados ou se busca estar acompanhado de espíritos superiores, às vezes somos apenas intuídos e de forma que nem nos apercebemos. E bom será esse dia quando nós vivermos o bem na sua plenitude, despreocupados se é pela interferência de um espírito ou não, mas apenas fazer o bem pelo bem. Então, é essa a contribuição de Manuel Filomeno de Miranda neste capítulo, que possamos de fato refletir nessa importância de criar esse ambiente íntimo, né, favorável a essa vivência da mediunidade em qualquer grau que seja, porque afinal de contas, a paz interior é importante para qualquer indivíduo. Até a próxima.